Bom, a gente está na aula 12 e a gente vai falar de relações trigonométricas. E a primeira que a gente vai falar é sobre a relação fundamental da trigonometria. Bom, a gente vai desenhar aqui mais uma vez um triângulo retângulo, cujo vértice vai ser um ponto da nossa circunferência trigonométrica, o outro a origem e o outro vai ser a projeção desse ponto no eixo dos cossenos. Reparem que nesse triângulo retângulo, vamos dizer que o ângulo P'Op é igual a alfa, vamos chamar ele de alfa. Reparem que se a gente olhar para o cateto oposto do alfa, a gente já sabe a medida dele, lembrando que o seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, mas a hipotenusa aqui é 1, né? A gente está na circunferência trigonométrica, por definição raio mede 1. Então, a medida do P' aqui é exatamente igual ao seno de alfa. Ou a gente pode pensar exatamente na nossa definição, né, da circunferência trigonométrica, que diz que a ordenada de P é igual ao seno de alfa. É análogo para o cosseno, né, para o outro cateto. Ele é exatamente a abscissa do meu P, que é o cosseno de alfa, ou seno de alfa igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Também chego nessa informação. E eu vou pegar esse triângulo retângulo e simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras. Então, os catetos medem seno e cosseno de alfa e a hipotenusa mede 1. E o teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a gente obtém que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Bom, a gente mostrou que isso vale aqui no primeiro quadrante, quando eu desenho um triângulo retângulo. Mas, na verdade, ela é válida para todo número real, entre 0 e 2π. Então, vamos ver se isso está valendo, então, nos outros quadrantes e nas interseções com os eixos. Então, vamos olhar no segundo quadrante o que acontece. No segundo quadrante, eu desenho de novo um triângulo retângulo, aqui agora com os mesmos vértices, né? Com P, com a origem e com P', né? Com a projeção do P no eixo dos cossenos. Mas agora, lembrando, alfa, ele é sempre aqui a medida do arco AP, né? A, aquele ponto 1, 0 na origem da nossa circunferência trigonométrica. Então, meu alfa está fora do meu triângulo retângulo. Mas então, o que eu vou olhar aqui? Eu quero saber as medidas dos catetos e da hipotenusa desse triângulo retângulo. A hipotenusa é 1, já que eu estou na circunferência trigonométrica. O meu P', esse cateto P', ele tem a mesma medida do OP, 2 linhas, que é de novo aqui o seno de alfa, né? É a ordenada do meu ponto P, beleza. Agora o meu OP', esse cateto agora, ele não é exatamente cosseno de alfa. Por quê? Porque quando eu falo em medida de alguma coisa, eu preciso que esse número seja positivo, né? E o cosseno de alfa, aqui nesse caso, é negativo. Esse cara está no segundo quadrante, né? Quando eu faço essa projeção, eu estou na parte negativa do eixo dos cossenos. Então, eu preciso colocar um sinal de menos. Esse cosseno de alfa é um cara negativo, então se eu faço menos alguma coisa negativa, meu resultado é positivo, né? Então, a medida de OP' é menos cosseno de alfa. Beleza, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui, de novo, eu vou obter 1 ao quadrado igual a seno de alfa ao quadrado, mais agora eu vou ter menos cosseno de alfa ao quadrado. Bom, quando eu elevo ao quadrado, o meu sinal negativo fica positivo. E, portanto, eu vou obter o mesmo resultado que eu obtive anteriormente, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, isso também vale para o segundo quadrante. E eu faço a mesma coisa para os terceiro e quarto quadrantes, né? Que sempre que eu tiver um número negativo e eu precisar colocar um sinal de menos para tornar ele positivo, na hora que eu elevar ao quadrado, esse sinal não vai fazer diferença para mim, então a relação vai valer sempre. E na interseção com os eixos? Bom, na interseção com os eixos eu não consigo desenhar nenhum triângulo retângulo, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente substituir os valores numéricos para cada um deles e ver se a relação é satisfeita. Então, o primeiro ponto, o A, correspondente ali ao ângulo 0. Eu vou olhar qual é o cosseno do ângulo 0. É 1.
né? O ponto A ele já está em cima do eixo dos cossenos, exatamente em cima do valor 1. E o valor do seno? Vou projetar lá para o eixo dos senos e vou chegar no zero. Então, o valor do seno de 0 é 0. Então, se eu faço essa continha, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, isso dá 1. Ah, então beleza. Então, essa relação também vale para o ângulo zero ou para o número zero, certo? E o B? Mesma coisa. O cosseno de alfa aqui, né, de 90 graus, é igual a zero. Tem que projetar lá para o eixo dos cossenos. E o seno? Seno igual a 1. Já estou exatamente em cima do eixo dos senos. E de novo, 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 1. E o ponto C? Ah, no ponto C aparece um número negativo. O cosseno é menos 1. Mas isso não interfere pra gente. Então, quando eu somo lá o menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, também dá 1. Mesma coisa pro D. Né? Reparem que sempre os valores nas interseções com os eixos são 0 e módulo de 1, né? Ou 1 ou menos 1. Então, sempre que eu somo os quadrados desses valores, isso realmente dá 1. Ou seja, essa relação é realmente válida para todo o intervalo de 0 a 2π. Tá, e o que eu faço com essa informação? Para que isso serve? Suponha que a questão te dê o valor do seno de um número. Aqui, por exemplo, ela deu o valor do seno de x igual a 1/3 e te disse que esse x está entre π sobre 2 e π. Ela te pede para encontrar o cosseno do x. O que você faz? Usa a relação fundamental da trigonometria, que ela envolve o seno e o cosseno do mesmo ângulo, né? É uma equação com duas incógnitas. Então, se você conhece uma, você encontra a outra. Então, seno ao quadrado de x, nesse caso, 1/3 ao quadrado é 1/3 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E aí você faz lá a continha, cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o nono, né? Que é 1/3 ao quadrado. Isso dá 8 nonos. E aí você tira a raiz quadrada dos dois lados, lembrando que a gente coloca ali um mais ou menos, né? Já que quando a gente eleva ao quadrado, esse sinal some, digamos. Aí a gente obtém duas possíveis respostas. Cosseno de x igual a mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. E aí, tem duas respostas? Como é que é isso? Vamos voltar lá para o enunciado da questão. Ela te deu mais uma informação. Ela disse que o x está entre π sobre 2 e π. Não foi à toa que ela te falou isso. O que essa informação... o que a gente pode tirar de conclusão dessa informação? Que esse x está no segundo quadrante. E eu sei que no segundo quadrante o valor do cosseno desses ângulos ou desses números é sempre negativo. Portanto, eu vou eliminar a opção positiva e vou ficar só com a negativa. Eu concluo que o cosseno de x é menos 2 raiz de 2 sobre 3. Beleza? Então, na verdade, para a gente usar essa relação fundamental nesse sentido, a gente precisa sempre saber em que quadrante está o nosso x, beleza? Agora eu deixo um para vocês fazerem, né? Bem parecido. Seno de x igual a 1 sobre 2. Considere que o x está entre π sobre 2 e π. Encontre o valor do cosseno. Resposta daqui bem clarinha, mas tentem fazer. Agora, ângulos complementares. Considere A e B medidas de ângulos agudos de um triângulo retângulo. Isso é, se A e B são ângulos de um triângulo retângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Se a gente já tem 90, resta para A e B 90 graus. Então, isso que são ângulos complementares. Se a gente olhar para esse triângulo retângulo e a gente lembrar lá das relações de seno e cosseno, a gente tem que o seno de A é igual ao cateto oposto, que é esse aqui de baixo, né? Sobre a hipotenusa. E o cosseno de B é a mesma resposta, o cateto adjacente, nesse caso é esse cara aqui de baixo, sobre a hipotenusa. Então, a gente tem que o seno de A, ele é sempre igual ao cosseno de B, se A e B são complementares. E vice-versa, né? Seno de B igual ao cosseno de A, se A e B são complementares. E como é que a gente escreve isso, né? A gente falou aqui que A mais B é igual a 90 graus. A gente pode dizer, então, que posso reescrever B como 90 graus menos A.
né? E aí eu poderia reescrever essas relações em função de uma letrinha só, dizer assim, seno de A igual a cosseno de 90 graus menos A, ou de π sobre 2 menos A, se eu tô falando em radiano, beleza? Vamos ver como é que a gente pode mostrar isso na nossa circunferência trigonométrica. Considere aqui um ponto P, que é a imagem de X, e a gente marcou aqui normal, né? Marcou o arco X. E agora vamos desenhar um ponto Q aqui, fazendo o seguinte, eu vou partir aqui do 90 graus, do π sobre 2, e vou fazer menos X, ou seja, vou voltar, né? Andar no sentido horário. Vou chegar aqui nesse meu ponto Q. Então, desenhei 2 triângulos retângulos. Vamos analisar o que acontece em cada um deles, primeiro, no que envolve o P. Aqui é normal, né? O P, o abscissa é igual ao cosseno de X, então o OP' igual ao cosseno de X. O P' é a ordenada do meu ponto P, que é igual a seno de X. E aí temos essas duas relações. Agora, no segundo triângulo retângulo, o meu Q' vai ser igual ao quê? Cosseno de π sobre 2 menos x, né? Esse é o ângulo A até Q, né? De A até Q a gente tem π sobre 2 menos x, essa medida toda aqui. Então beleza, então a abscissa do Q é igual ao cosseno desse ângulo, π sobre 2 menos x. E a ordenada desse ponto Q é o seno desse ângulo, então seno de π sobre 2 menos x, ok? Como a medida de PO, P' é igual à medida de QO, Q', né? Ambos medem x. E OP igual a 1 e OQ também igual a 1, né? Já que eles são os raios da nossa circunferência trigonométrica, a gente tem que esses dois triângulos, eles são congruentes, né? Então, ele tem ali os mesmos ângulos, o x, o 90 graus, e depois a gente pega uma medida exatamente igual, então a gente conclui que eles são congruentes. Portanto, esses valores desses catetos também têm que ser iguais, ou seja, o meu P' tem que ser igual ao meu Q', né? O oposto ao x. E aí eu concluo, então, que o seno de x igual ao cosseno de π sobre 2 menos x, que é o que a gente havia falado antes, né? E mesma coisa para o outro cateto, OP' igual a OQ', ou seja, o cosseno de x igual ao seno de π sobre 2 menos x, ok? Agora, exercício. Considere que seno de 74 graus igual a 24 sobre 25. E aí ele pede para você calcular algumas coisas. Reparem que cosseno e seno de outros ângulos, né? De cosseno de 74 de novo, mas seno de 16 graus, 254 graus, 164 graus, como é que a gente vai encontrar esses valores? Claro que você pode botar na calculadora e ela vai te responder, mas não é isso a intenção do exercício, né? A gente tentar descobrir só com essa informação dada no enunciado. Então, primeiro, o cosseno de 74. Moleza, essa a gente já fez, né? É só usar a relação fundamental da trigonometria, ela envolve o seno e o cosseno do mesmo ângulo. Então, se eu conheço o seno, eu vou encontrar o valor do cosseno. Então, 24 ao quadrado sobre 25 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de 74 igual a 1. E aí eu faço lá a minha mesma continha. 1 menos esses caras ao quadrado, que dá aqui 576 sobre 625. Eu já fiz aqui a conta, 49 sobre 625, e aí vai ser, o cosseno de 74 vai ser mais ou menos a raiz dessa fração. E aí eu vou excluir agora aqui o valor negativo. Por que eu excluí o valor negativo? Porque ele não me falou, né, como na outra questão, o número está entre tal ângulo e tal ângulo. Eu já sei exatamente quem é o ângulo, então eu posso olhar e ver que, bom, esse cara está no primeiro quadrante, né? Ele é um número maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Está no primeiro quadrante, então o cosseno desse ângulo ele é positivo. E aí encontramos, beleza? Letra B, ele pede o seno de 16 graus. Aí você vai pensar, 16 graus, sei lá, eu sei de 74. E aí você tem que lembrar que a gente acabou de falar, né? Sobre ângulos complementares. Ou seja, cuja soma do 90 graus. E 16 graus é exatamente complementar a 74, né? Se eu somar esses caras de 90 graus. Então beleza, eu sei que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar.
Então, seno de 16 graus é igual ao cosseno de 74 graus, que eu acabei de achar na questão, no item anterior, né? 7 sobre 25, ok? Eu pulei assim. C. Cosseno de 16 graus. E aqui eu poderia fazer duas coisas, né? Eu poderia, de novo, usar essa questão do complementar. Eu já conheço o seno, então o cosseno, eu já conheço o seno de 74 graus, então o cosseno do complementar é idêntico, 24 sobre 90, um caminho muito fácil, muito rápido. Mas eu também poderia usar de novo a relação fundamental da trigonometria. Eu fiz no item anterior o seno de 16, então eu poderia encontrar o cosseno de 16. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas ia dar certo também. E o seno de 254, você vai falar, quem é esse cara? Muito maior do que 74, nada a ver. O que você tem que observar? Desenhei aqui lá no GeoGebra esse ângulo. E com o desenho fica mais visual, né? Da gente lembrar, que enxergar aquela questão que a gente falou lá nas primeiras aulas sobre as simetrias. Simetrias em relação ao eixo dos senos, dos cossenos e em relação à origem. E a gente vai usar aquilo de novo aqui. 254 graus, ele é simétrico a 74 graus em relação ao centro. Isso o seno desses ângulos, ele é igual em módulo, sendo que o 254 graus está no terceiro quadrante, né? Então a gente sabe que o seno desse ângulo é negativo, então a gente vai botar ali um sinalzinho de menos, né? E aí você não precisa desenhar nem nada, né? A gente tem mais uma conferência que a gente tem que fazer, se eles são simétricos. A gente tem que lembrar lá, né? O simétrico do segundo quadrante é como? Π menos alfa. Do terceiro quadrante é π mais alfa. E do quarto quadrante é 2π menos alfa. Né? Então, são mais relações que a gente tem que olhar para ver se algum número satisfaz. Beleza? Letra E. Cosseno de 164 graus. Desenhei aqui. Aí deu para ver que ele é simétrico. Agora, não é simétrico aos 74 graus, mas é simétrico aos 16 graus. E aí eu já tenho todas as informações sobre o 16 graus. Eu já calculei o seno e cosseno desse ângulo, então também posso usar isso, né? Então, 164 graus é igual a 180 menos 16, ou seja, simétrico em relação ao eixo seno. Portanto, o cosseno desses ângulos é igual a módulo, mais 164 graus, está no segundo quadrante. Então, eu coloco um sinal de menos, beleza? Então, reparem como que a gente pode encontrar vários, cosseno e seno de vários números, né? Eu pego todos os simétricos de 64 e eu consigo achar o valor de seno e cosseno. Eu pego todos os simétricos do complementar de 174 e consigo também achar o seno e cosseno. Agora, observem essa relação aqui, ó. Estou te dizendo, seno de A mais B é igual a seno de A mais seno de B. Quer dizer, estou perguntando, né? Será que isso é verdadeiro ou falso? E aí, o que vocês acham? Não é verdadeiro, isso não é verdade. Como que eu provo que alguma coisa não é verdade? Basta eu mostrar um contra-exemplo, né? 2 números onde isso não é satisfeito. E na aula a gente falou um monte, né? A galera deu vários exemplos. Eu coloquei aqui, por exemplo, 90 graus e 180 graus. Se eu faço seno de 90 graus mais 180 graus, isso é, o seno de 270 graus, isso dá menos 1. Seria o valor do lado esquerdo dessa minha equação. E do lado direito, que seria seno de 90 mais seno de 180. Seno de 90 é 1 e de 180 é 0. Então, essa soma daria 1, que é diferente de menos 1. Portanto, essa relação ela não é válida. Então, se eu não tenho que seno de A mais B igual a seno de A mais seno de B, quanto vale seno de A mais B? Vale essa coisa aqui, que a gente tem a demonstração na apostila e a gente optou por não fazer aqui, né? Porque o tempo é curto, mas quem se interessar pode dar uma olhadinha. Como é que a gente faz a soma de A mais B? A gente faz assim, ó, seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. E aí eu falei pra vocês na aula, né, que
muita gente aprende, eu também aprendi isso, a fazer esse versinho aqui. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Isso ajuda a gente a lembrar um pouco e não confundir com cosseno, né? Que é do cosseno um pouco diferente. Cosseno de A mais B igual ao cosseno de A vezes cosseno de B menos seno A vezes seno B. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente não vai aprofundar muito nisso. E dessa relação a gente consegue também encontrar o valor do seno de 2 vezes um ângulo, a gente chama de arco duplo. É simplesmente colocar ali o A e B iguais, né? A igual a B. Então eu tenho que o seno de 2 vezes A vai ser o quê? Vou voltar aqui. Vai ser seno A cosseno A de novo, já que as duas são iguais, mais seno A cosseno A de novo, ou seja, 2 vezes seno A cosseno B. 2 vezes seno A cosseno A, beleza? E análogo para o cosseno de 2A. Aqui eu teria cosseno A vezes cosseno A, ou seja, cosseno ao quadrado de A, menos seno A, ou seja, menos seno ao quadrado de A, beleza? E aí, eu falei pra vocês, dessas relações a gente pode tirar várias outras, a gente pode misturar essas relações, né? Então vamos lembrar aqui que a gente viu a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Então reparem que aqui, por exemplo, essa relação envolve cosseno ao quadrado de A e seno ao quadrado de A também, as duas envolvem isso. Então eu posso dar uma misturada nelas e obter outras relações, né? Que eu não fiz aqui pra vocês para não ficarem aquela sopa de fórmulas, só para vocês terem uma ideia. E aí vamos ver como é que a gente pode usar essa informação. Então, de novo, vamos lá usar aquele seno de 74 graus. Eu saberia, por exemplo, calcular o seno de 148 graus, que é 2 vezes 174, né? Então, bastaria eu aplicar lá a formulazinha e eu encontraria esse valor. E de 58 graus, um número nada a ver. Será que eu consigo calcular? Consigo. Por quê? Porque esse 58 graus é igual a 74 menos 16. E eu conheço o seno e o cosseno de 16 graus. Eu calculei já, né? Aqui nessa aula. Então, a gente também conseguiria calcular o cosseno de 58 graus. E aí, imaginem também quantos outros ângulos a gente não consegue calcular usando essa formulazinha, né? Beleza? E aí, só para finalizar, a gente falou aqui bem en passant, só para falar assim, ó, gente, existem também 3 outras relações aqui que se chamam secante, cossecante e cotangente. A secante, ela é simplesmente o inverso do seno. Então, eu faço lá 1 sobre o seno. Claro, se esse seno não é um número nulo, né? Não é zero, porque eu não posso dividir por zero. Consigo definir a cossecante, que é o inverso do cosseno, e a cotangente, que é o inverso da tangente. Beleza? Isso aí também é só para vocês assim, só saberem que existem e darem uma pesquisada e conhecer um pouquinho dessas funções também, ok?